Bom, pessoal, vocês estão no canal Juliette Reis, o canal que te ajuda a estudar. Aproveita, se ainda não está inscrito, se inscreve, dá um like, me ajuda a continuar te ajudando, tá certo? Hoje vamos falar um pouco sobre a região norte a partir do módulo 3 de Geografia, capítulo 6, a partir da página 347. Bom, a região norte em números. Pessoal, além da região norte ser a região do Brasil onde a gente encontra a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, é também uma das regiões do país em que ocupa 45% do território brasileiro. E nesta região encontra-se 7 estados brasileiros, né? Tem N números sobre a região norte. Questão da população, da área em quilômetros quadrados, o produto interno bruto, mas por hora eu destaco para vocês essa questão, né, de ser uma região a qual aí ocupa mais de 45% do território brasileiro, tá certo? Clima e vegetação da região norte. Vamos decifrar o que é que significa isso. Gente, na região norte, conforme eu já falei, né, que a gente tem a maior floresta aí do mundo, está localizada também a maior biodiversidade do planeta, com variedades, né, que se desenvolve de acordo com diversos fatores naturais, como o clima, que é um fator muito importante, um fator natural, né, e o tipo de solo. E aí eu destaco para vocês que a elevada umidade durante o ano todo, já visto que a gente está falando de um lugar com uma floresta, né? O resultado das constantes chuvas e dos curtos períodos de secas, por exemplo, tem influência direta, gente, na formação vegetal que desenvolve nessa região. O clima da região norte é importante destacar também. É o clima equatorial, quente e chuvoso, ou seja, esse clima cria condições que possibilitam o surgimento de diversas espécies de planta. Para além disso, gente, as águas da chuva, né, abastece os rios, a rede hidrográfica dessa região e possibilita o desenvolvimento de plantas tanto à margem dos rios como adaptadas às áreas de planícies. Espero que vocês lembrem que são planícies, lugares planos e baixos, falando de uma forma mais simplificada, né? Porém, também é importante destacar, gente, que as elevadas temperaturas fazem as plantas liberarem a umidade para a atmosfera, né? O processo chamado aí evapotranspiração. E com isso, a floresta, né, passa a fazer parte da dinâmica de chuva da região, tá certo? Relevo e hidrografia da região norte. Hidrografia, vocês sabem aí que a gente está se referindo à água. Já vimos que a região norte aí possui aí o maior rio do mundo, ou ao menos o mais caudaloso, né, que é o rio Amazonas. A gente sabe da importância desse rio não só para o país, mas para o mundo, né, água doce. E quanto ao relevo, o que é relevo, né, gente? É a variação da camada superficial da Terra. A gente sabe que existe vários tipos de relevos, né? Os planícies, planaltos, as depressões, montanhas. E na região norte, né, o relevo predominante é a planície, e são os lugares planos e baixos. Inclusive aí nas épocas da cheia é muito comum, né, as regiões bastante alagadas. Por quê? Porque o relevo é basicamente planícies. Não quer dizer que não tenha outros, né? Mas a predominância são planícies. Bom, galerinha, a população da região norte é um ponto muito importante, né, quando a gente vai estudar esse conteúdo. Atualmente, acredito que seja a região menos povoada do país. A média de habitantes por quilômetros quadrados é cerca de 4, ou seja, 4 habitantes por quilômetros quadrados. Até o século XVIII, a ocupação no interior do país foi muito estimulada pela exploração de riqueza, né? Final do século XVIII, início do século XX também tinha a exploração do látex nas seringueiras, né? Matéria-prima. Então, assim, foi uma das regiões do país que teve um progresso, um desenvolvimento muito
aí atraiu muitas pessoas. Mas atualmente, o que é que acontece? A maioria das pessoas, né, além dessa baixa densidade demográfica, a maioria das pessoas se concentram nas capitais ou nas regiões mais próximas, até porque a gente sabe que uma boa parte, né, dessa região está a floresta amazônica, e por questão de mobilidade, questão de trabalho, morar no campo, né, não é tão viável assim. Lá no ápice, no século XVIII, quando estava passando por um processo de industrialização muito importante, essa região se tornou muito atrativa, porém houve uma decadência, né, que fez com que a população não achasse mais tão interessante, principalmente a vida no interior da região norte, tá certo? Bom, grandes transformações a partir de 1960, tá, gente? Nessa região aí ocorreu importantes transformações que contribuiu para o estímulo do crescimento da população e da urbanização dessa região, que até então não era tão urbanizada assim. Né? A partir da década de 1960, perdão, houve um interesse do governo federal em investir, né, em infraestruturas e projetos que pudessem integrar os estados da região norte ao restante do país, com o objetivo, gente, de explorar o potencial econômico dos recursos naturais. E com isso criou, gente, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, né? Conhecida aí com a sigla SUDAM. E aí, podemos assim destacar alguns projetos para promover a ocupação da região que não era tão atrativa assim. E um dos projetos foram a construção de um polo industrial em Manaus, a chamada Zona Franca de Manaus, projeto de mineração para exploração de manganês, minério de ferro, bauxita. Veio também a implantação das rodovias para facilitar o transporte e a instalação de usinas hidrelétricas, perdão. A expansão da atividade pecuária também foram estimulada e financiada pelo governo. Então, assim, foram mudanças estratégicas, né? Tanto no quesito da economia nacional, também para atrair os migrantes de diversos estados brasileiros, né? Nessa época eles usavam muito o termo vazio demográfico, né? Que foi amplamente utilizado aí nesse período para justificar, né, a ocupação de áreas com baixa densidade demográfica. Então, assim, fez todos esses investimentos, porém, esses espaços era muito importante para as pessoas nativas ali da região que necessariamente não tinha os costumes que nós que vivemos na cidade grande temos, que era a questão dos indígenas, né? E com essas modificações, muitos precisaram ser deslocados para outras áreas. Então, teve um impacto aí não só na questão da natureza, mas também na questão cultural. Além disso, rios também tiveram seus cursos alterados para a questão de instalação de usinas hidrelétricas, né? Floresta aí desmatada. Então, assim, foi um período, né, de muito crescimento da região norte aí em 1960, mas também teve muitos impactos ambientais e, por que não dizer, culturais, haja vista que mexeu na estrutura de boa parte da população indígena, tá certo? Bom, crescimento populacional e a urbanização, né? Anteriormente eu falei um pouco sobre os investimentos econômicos aí por parte do governo, né? Para ligar ali aquela região às demais regiões do país, que foi sem dúvida imprescindível aí em 1960. Porém, pessoal, né, após esse período aí de investimentos governamentais na região, houve aí um crescimento acelerado das cidades. Por quê? Principalmente as cidades próximas, né, à rodovia transamazônica. Nessa tentativa aí de desenvolvimento, fez esses investimentos, esses projetos, mas muitos projetos foram abandonados por falta de investimentos econômicos na região. E aí, desde a década de 1980,
tem ocorrido aí um fenômeno, né, um fluxo, na verdade, migratório em direção às capitais dos estados e outras áreas urbanas. Ou seja, cada vez mais as pessoas deixando o campo e indo buscar melhorias nas cidades. Então, assim, necessariamente não se trata aí de uma problemática específica da região norte, e sim algo relacionado aí ao país inteiro. Mas nessa região, onde a densidade demográfica é muito baixa, né, 4 pessoas por quilômetro quadrado, esse sem dúvida é um fator um pouco preocupante, tá? Bom, pessoal, agora é hora de falar um pouco sobre a economia da região norte. Qual é a economia predominante lá, gente? Extrativismo mineral, vegetal, animal, agropecuária e indústria, tá? Extrativismo mineral. Há uma variedade de jazidas de minerais na região norte, né? Então, com isso, o extrativismo aí foi incentivado, vamos dizer, impulsionado a partir da década de 1960, né? Extrativismo aí de jazidas de ferro, bauxita, manganês, entre outros, né? O extrativismo animal, a rica biodiversidade da floresta amazônica aí, oferece diversos recursos que são explorados economicamente, como a castanha do Pará, açaí, buriti, látex, madeira, entre outros. Tem o extrativismo animal. Esse ocorre por meio da pesca e da caça, muitas vezes de forma ilegal, tá, gente? Importante isso. E aí há também, né, a agropecuária, a gente está vendo a Amazônia pedindo socorro, tudo em nome da agropecuária. A cultura agrícola, né, foi muito introduzida nessa região aí, principalmente a partir da década de 1970. E aí há um cultivo, né, de alimentos, inclusive alguns alimentos que são aí de exportação do Brasil. A gente pode citar esses alimentos que são produzidos na região norte, como arroz, tomate, laranja, que é um carro-chefe, né, da nossa exportação, mandioca, entre outros, tá? E assim, a produção, né, gente, é muito importante destacar, né? A agropecuária na região norte contribui para o desmatamento e provoca violentos conflitos na disputa pela posse da terra entre a população local, fazendeiro, poceiros, vilheiros. Há também uma ausência de fiscalização, o que não impede a ocorrência dessas práticas, tá certo? A indústria, né? Um dos polos industriais mais modernos e avançados do Brasil, que é a Zona Franca de Manaus, está na região norte, com indústrias aí bem diversificadas, eletrodomésticos, automóveis, eletrônicos, produtos químicos, está nessa Zona Franca, tá bom? Além desse importante complexo industrial aí no Amazonas, há outras indústrias também, né, voltadas para a questão da celulose, química, metalúrgica e assim, calçados, textil, açúcar, álcool e assim sucessivamente, tá bom? Então, assim, lembrando, é importante, né, quando a gente fala da região norte, a gente lembrar também, né, a devastação da floresta amazônica a partir da introdução de novas técnicas de exploração dos recursos naturais, a expansão agropecuária, né, vem comprometendo aí durante décadas já esses recursos naturais que são tão importantes para a nossa vida e dando cada vez mais espaço para o desmatamento, a exploração ilegal de madeira, né? Tráfico de plantas e animais silvestres, abertura de estradas aí, rodovias, pesca, caça predatória, entre outras coisas muito prejudiciais aí para o meio ambiente. Então espero que tenha ficado claro, é mais uma revisão para quem não assistiu às aulas online.